E aí, assim, eu acho que a criação desses personagens, assim, até foi engraçado que você perguntou se falou que tinha alguma coisa pra lembrar RPG. Eu joguei muito tempo RPG. Eu acho que uma boa escola, esse jogo foi uma boa escola para criação de roteiro, de personagem, para ser escritor, para pensar até roteiros de filme que eu escrevi. Tinha todo um esquema de como você cria uma ficha de personagem, né? E até eu jogava um RPG brasileiro que chama Desafio dos Bandeirantes, que é uma versão ficcionalizada da colonização do Brasil. E acho que isso influenciou até quando a ideia do Desamparo, que é o meu primeiro livro. Eu falei, puta, eu queria fazer um livro que fosse um pouco o Desafio dos Bandeirantes, uma história de colonização, violência, aventura, com características mágicas e fantásticas, né? Acho que o RPG teve essa influência também. Mas tem personagens que são baseados mais em fatos reais, são Tenente Galinha. Isso eu faço uma pesquisa, eu começo a entender como a cabeça do cara funciona. Eu leio tudo que existe do cara, jornal, fui vendo fotos, fui meio decorando o rosto do cara. Porque ele tem bigode, como é o olho dele, a perna dele é um pouco torta, a pessoa é careca. Será que ele tem alguma encarnação de ser careca? Quem eu conheço, até vou comparar. A pessoa conhece a careca, como ela é? Ela é assim, sabe? O cara é mais baixinho, mais alto. Ele nasceu aonde? Se ele nasceu, por exemplo, em Rio Claro, como era a situação de Rio Claro na época que ele nasceu? O que existia lá? Você vai juntando a história, onde que ele poderia ir e tal. Tem personagens que tem pistas históricas, tipo o Gambé, que tinha um texto que falava que ele tinha sido cozinheiro da tropa. Aí você já começa a imaginar como seria o cara cozinheiro. E tem gente, cara, que não tem informação nenhuma. Foi a banda uma história totalmente inventada por mim, assim. E aí eu tenho uma coisa de... Primeiro, pesquisar muito, depois fazer um primeiro tiro do livro, que é um rascunhão, e depois, com esse rascunhão, começa a separar, assim, fulano de tal, fazer uma fichinha, sabe? É casado com fulana, pai de Beltrano, nasceu em tal época. Eu faço uma linha do tempo dos meus livros, né? Em 1890 o cara nasceu, então em 1920 ele tem quantos anos? Eu começo a comparar ali. E eu procuro pegar a psicologia de pessoas que eu conheci, assim, da minha vida, porque tem uma parte que se absorve da pesquisa, tem uma parte que se absorve dos livros, né? O livro é a tecnologia mais eficiente para entrar na cabeça de alguém. Então, assim, eu acredito que seja mais fácil você conseguir criar um personagem indígena se você leu muitos personagens indígenas, se você não é indígena, né? Se você é um homem branco e você vê um personagem indígena, pelo menos você tenha lido bastante literatura indígena. E tem uma coisa dos seus conhecidos, assim, que vão entrando personalidades, né? Tipo, o Caçula é uma mistura esse meu aluno da Enóis, que virou meu amigo, que é o Alexandre Ribeiro, né, que também é escritor hoje em dia, com o meu filho, o Benjamin, sabe? Tem uma mistura ali dos dois ali, que o Gambé é uma mistura do Gambé histórico com o meu avô Josemir, que de fato foi boiadeiro na Bahia, lá perto do Rio de Ondas, lá perto da Bahia, onde é a fronteira com Goiás. Então, tem várias coisas da história do Gambé, que na verdade é a história do meu avô Josemir, assim, né? Que ele foi alfaiate. A parte da infância é basicamente a história do meu avô.